Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje, sexta-feira, 23 de setembro de 2016. O meu nome é Daniel Santos e está começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET, o seu encontro diário do esporte, também disponível pelo valetvplay.com. Na noite de hoje vamos falar dos jogos da dupla Grenal na rodada do final de semana no Campeonato Nacional, dos confrontos hoje definidos da próxima etapa da Copa do Brasil envolvendo Inter, Grêmio e Juventude e também da rodada tripla que acontece neste sábado no Estádio do Vale, com o destaque principal para o jogo Novo Hamburgo e São José, jogo começando às 17 horas. Mas em primeiro momento vou apresentar o nosso convidado da noite de hoje. Ele é acadêmico da Unicinos, já esteve aqui conosco em outras oportunidades, é o Lucas Weber. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo ao Esporte na TV. Muito boa noite, eu que agradeço por mais uma oportunidade aqui. A Copa Brasil, que teve definido hoje pela Confederação Brasileira de Futebol os confrontos das quartas de final. Lembrando que nesse meio de semana, na última quarta-feira, o Grêmio superou nos pênaltis ao Atlético do Paraná na Arena, na reestreia de Renato. O Internacional ontem perdeu para o Fortaleza por 1-0, mas como havia vencido por 3-0, também alcançou a classificação. E o Juventude, mesmo perdendo para o São Paulo por 1-0, também alcançou a classificação, já que no Morumbi o Juventude fez 2-1. Lucas, essa classificação dos gaúchos te surpreende? Qual é a tua opinião sobre os 3 gaúchos que alcançaram êxito entre os 8 melhores da Copa do Brasil? Olha, o Internacional ele já estava com a classificação encaminhada, ainda fez uma partida péssima lá no Ceará. O Paulão conseguiu falhar em mais um gol, o Roth não conseguiu escalar bem a equipe. Um fiasco mesmo se classificando, mesmo com a vantagem. O Juventude acabou se classificando de forma heróica, apenas tomou um gol do zagueiro Rodrigo Caio. E na banheira. Exatamente, como eu disse da última vez, o Juventude ia se segurar, ia jogar no 5-4-1, ia jogar por uma bola. Conseguiu apenas sofrer um gol, já tinha uma baita vantagem construída em São Paulo. E agora vai pegar o Atlético Mineiro, né? Pegar o Atlético Mineiro na próxima fase. E agora o Grêmio, que foi aquela disputa de pênaltis, meu amigo, que coisa mais horrorosa. Uma pior que a outra. Uma disputa, sem dúvida alguma, Lucas, dramática, porque foram 16 pênaltis e o Grêmio marcou 4 vezes, a equipe do Atlético do Paraná marcou 3 vezes, ou seja, foram questão de apenas 4 acertos do Grêmio, 3 do Atlético em 16 penalidades. Exatamente. Se por um lado nós tivemos cobranças horrorosas, como a segunda do Atlético Paranaense, que não tem explicação, ele tentou dar uma bicuda, a bola foi para cima e se não tivesse a cobertura na arena, teria ido para fora. Eu vou perguntar para a nossa técnica, desculpa te interromper, Lucas, nós temos os gols aí do Grêmio e Atlético do Paraná da última quarta-feira, Vanderlei? Vanderlei, então, está providenciando para nós aí os gols de Grêmio e Atlético do Paraná na última quarta-feira na Arena. O Grêmio vencendo nos pênaltis pelo placar de 4-3. No tempo normal, o Atlético devolveu 1-0. Aí está a disputa de pênaltis. O Grêmio que saiu marcando contra o Atlético do Paraná na última quarta-feira. Gol do Maicon. Gol do capitão, do Maicon. Parecia que ia começar tudo bem, né, Lucas? Exatamente. Mas teve a estrela do Marcelo Groy, do Everton, 2 grandes goleiros, 2 grandes pegadores de pênalti. Que, claro, também tivemos as cobranças horrorosas, mas eles não é à toa, sacramentaram. Lucas, que o Everton e o Marcelo Groy estão na seleção brasileira. Exatamente, exatamente. O Grêmio, então, abrindo a vantagem de 2-1, até então 100% de acerto.
E agora a primeira defesa do Marcelo Groy, já no segundo chute do Atlético do Paraná. Agora a primeira defesa do Everton, ou seja, igualando nos erros, né, Lucas? Exatamente. Agora a possibilidade do Atlético do Paraná passar na frente diante do Grêmio na última quarta-feira. E o Marcelo Groy mais uma vez mostrou que é um grande goleiro e pegou mais um pênalti. Se redimindo, aliás, da falha no tempo normal, né, Lucas? Exatamente, ele até comentou que se não fosse a disputa de pênaltis, poderia até ter encerrado o ciclo no Grêmio dele. Seria uma pena pro futebol gaúcho, pro Grêmio, pro Marcelo Groy, para todo mundo seria. E o Everton também se destacando, não é à toa que ele foi o grande destaque, um dos grandes destaques na conquista do ouro na seleção brasileira olímpica e pegando mais um pênalti. Essa cobrança que eu comentei que foi horrorosa. Essa aí o cara do Atlético isolou. Isolou completamente, ele bateu... Não sei se não foi para fora da arena lá. Todo errado. Não, tem a cobertura, se não tivesse... E a possibilidade, então, do Grêmio passar à frente, a cobrança do Luan, se não estou enganado. E a defesa do Everton, deixando mais uma vez tudo igual na primeira série de penalidades. Percebe-se que o goleiro Everton não se deixou enganar pelas paradinhas do Luan. O Luan tentou 2 vezes, o Everton já conhecia o jeito de bater do Luan. Até porque os dois já jogaram junto na seleção brasileira. Exatamente. O Atlético, então, saindo na frente nas cobranças alternadas e deixando a responsabilidade para o Grêmio. Sem dúvida alguma, foi uma cobrança dramática ali do Marcelo Oliveira, daí agora o Atlético mais uma vez passando à frente. E aquele sentimento pós-jogo para o Renato de alívio, né, Lucas? Exatamente, não seria nada legal começar com uma desclassificação. E agora já tem o próximo confronto contra o... Esta aí foi a cobrança contra o Palmeiras. Mais uma cobrança do Grêmio, o Grêmio desperdiçando nas cobranças alternadas, e o Everton teve a chance de definir o jogo. E o Marcelo Groy, olha só... E nessa cobrança, se não estou enganado, era pro jogador da base do Atlético Paranaense ter batido. E o Everton chamou a responsabilidade e acabou errando. O Everton disse que foi o treinador, que foi o pessoal do banco que chamou ele para cobrar. Não sabemos se foi realmente isso que aconteceu ou não. Só que foi algo que não deu certo. O jogador Guilherme do Grêmio, então, definindo o último pênalti. E agora a última cobrança do Atlético do Paraná. O cara chutando no travessão, o Grêmio confirmando a classificação. Então, o Grêmio que agora na próxima etapa vai pegar o Palmeiras, num grande clássico do futebol nacional. Final 4 para o Grêmio, 3 para o Atlético do Paraná, definidos hoje, então, pela CBF, os confrontos das quartas de final. Todos marcados em primeiro momento para o dia 28 de setembro, na próxima quarta-feira. Atlético Mineiro e Juventude no Mineirão, às 19h30. Santos e Internacional, às 19h30, lá na Vila Belmiro. Corinthians e Cruzeiro, às 21h45, na Arena Corinthians. E Grêmio e Palmeiras, às 21h45, na Arena do Grêmio. Lembrando, então, que os jogos de volta serão no dia 19 de outubro, o Juventude recebendo o Atlético, o Internacional recebendo o Santos, o Cruzeiro recebendo o Corinthians e o Palmeiras definindo contra o Grêmio. Vanderlei, temos o jogo do Internacional. O jogo do Internacional, então, que acabou perdendo ontem para o Fortaleza, mas por causa do valor do placar do primeiro jogo, o Internacional confirmando a classificação. Então, o gol do Daniel Sobralense, logo aos 13 minutos de jogo, o Internacional administrou, Lucas. Pode-se dizer que sim, porém, quando se joga contra uma equipe que... Claro, tem toda a sua grandeza, mas que é de Série C, como o Fortaleza. Administrou, digamos, a vantagem, porque durante o jogo a equipe do Fortaleza teve boas possibilidades de fazer o segundo ou até o terceiro gol. Exatamente, era e assim como nervosismo que a torcida
colorada não queria, não precisava, muito menos após uma derrota humilhante para o América Mineiro lá no Independência. Então o Internacional aí dando uma pequena aliviada, confirmando a classificação na Copa do Brasil. O Internacional que, assim como o Fortaleza, também teve 2 boas chances com o Eduardo Sacha de, no mínimo, empatar o jogo, Lucas. Exatamente, mas acabou confirmando. Não confirmando, mas o placar de 1-0 no agregado 3-1 para o Internacional. O Internacional, então, confirmando a vaga. Aí o jogo do Juventude. O Juventude, então, que recebeu ontem a equipe do São Paulo. O Juventude que lá no Morumbi havia vencido por 2-1. E aí está o gol do Juventude, o gol do Rodrigo Caio. Não, gol do São Paulo. Ou melhor, o gol do São Paulo na metade do segundo tempo. O São Paulo fazendo 1-0. Resultado que não serviu, porque no agregado o Juventude marcou 2 gols fora de casa e o São Paulo apenas 1. Lucas, em primeiro momento, então, meus parabéns. O Lucas, que há 2 semanas atrás cravou a classificação do Juventude, Lucas. Exatamente. E mesmo assim ainda teve um lance polêmico nesse jogo. O toque de mão na área do Juventude no final. No último minuto. Os paulistas estão reclamando sobre ser pênalti ou não, e ainda tem muito pano para manga para isso, mas o São Paulo, que embora seja um grande clube brasileiro, um dos maiores do Brasil, na verdade, não possui a Copa do Brasil. Talvez esse fator, não sei se acaba tendo pesado, mas o Juventude acabou se aproveitando disso, se aproveitou do fator casa, se aproveitou da vantagem, se aproveitou de tudo e conseguiu essa vantagem. E agora tem também um grande confronto contra o Atlético Mineiro. Não se sabe se eles vão ainda estar pensando em título, eles ainda têm uma chance de conseguir encostar no Palmeiras e no Flamengo, mas provavelmente eles podem, por estar em terceiro lugar, podem dar mais valor à Copa do Brasil. Isso pode acabar prejudicando um pouco o Juventude, dificultando um pouco. O Juventude, que está envolvido na Série C do Brasileirão, joga o jogo decisivo das quartas de final contra o Fortaleza, lembrando que o primeiro jogo em Caxias e o segundo jogo lá em Fortaleza. Mas depois do intervalo vamos falar da rodada tripla do Esporte Clube Novo Hamburgo, do jogo da Universidade Fevale, hoje pela manhã lá no Tocantins, e outras informações do esporte, porque agora é a hora dos apoiadores culturais.